Graça e paz, família, povo santo de Deus, vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus? Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elcio Jesus, Ministério Graça e Verdade, e este quadro examinando as Escrituras. Essa mensagem também está sendo transmitida pela rádio web Vida Livre, em Fortaleza, Ceará, nosso irmão Chagas Bezerra e toda a sua equipe aí, um forte abraço. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Queridos, a última mensagem que nós postamos aqui no nosso canal sobre o efeito da oração, é desnecessário oração? Não devemos orar mais? E eu observei que houve um abençoado que ele comentou que quando Paulo se refere a orar sem cessar para os Tessalonicenses, Paulo estava se referindo apenas para aqueles que estavam esperando a parousia de Jesus, ou seja, até a vinda do Filho do Homem, a grande tribulação e a queda do templo. Então era para eles estarem orando sem cessar. Bom, me desculpe, respeito a opinião desse irmão, mas não é apenas nesse sentido, mesmo porque anteriormente Paulo, como em todas as suas epístolas, já falava sobre a importância da oração. E como nós discorremos na mensagem, oração nada mais é do que um diálogo, e nós dialogamos com Deus. A não ser se a pessoa acha que Deus não existe mais também, porque se não existe mais oração, então não existe mais a igreja, não existe mais filhos de Deus precisando de conhecimento de Deus ou de comunhão com o Espírito. Se a pessoa pensa assim, então eu respeito. E não obstante, eu quero trazer também hoje sobre a palavra, a Bíblia. Amados, nós sabemos que a Bíblia, ela contém aí o Evangelho. Ela não é o Evangelho. Eu digo que a Bíblia não é 100% confiável de jeito nenhum. Tem muitos erros de tradução, muitos erros de interpretação. Enfim, meus amados, textos adulterados a rodo, mas, todavia, entretanto, é esta Bíblia que nós temos, mesmo com essas adulterações, que nós extraímos informações acerca de Cristo, verdades acerca do Evangelho da graça de Deus. Então alguém diz, a Bíblia ela foi escrita apenas para um povo que viveu em um período, então a Bíblia ela não surte mais efeito, ela não é para o nosso tempo. Por exemplo, as cartas paulinas, ela foi escrita para determinadas igrejas ou grupo de pessoas, como os Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, os Romanos, enfim, os Gálatas, etc. Então você acredita que aquilo que Paulo escreveu, ela não tem efeito sobre as nossas vidas hoje, porque Paulo especificou o endereço de suas cartas? Nós precisamos, amado, entender que, diferente dos demais apóstolos da circuncisão, que receberam a incumbência de levar a palavra apenas para os judeus, tanto os judeus ali local, como aqueles que estavam dispersos, que Jesus chamava as ovelhas perdidas da casa de Israel, diferentemente dos primeiros apóstolos que receberam essa incumbência de Cristo, o apóstolo Paulo, ele foi enviado aos gentios, ou seja, os não judeus. E em Cristo Jesus, a mensagem paulina revela, porque o ministério de Paulo, ou o ministério que Paulo representava, o ministério da justiça,
o ministério da nova e eterna aliança, o serviço de Paulo, a obra de Paulo em Cristo, era um ministério, um serviço universal que cobria todos os povos de todas as gerações, de todas as épocas, porque Paulo pregava o evangelho eterno da graça de Deus. Se Paulo pregava o evangelho eterno da graça de Deus, como eu vou dizer hoje que a Bíblia, ela não contém informações que influenciam diretamente a minha vida, a vida dos brasileiros, dos norte-americanos, dos asiáticos, ou seja, no nosso século XXI, há uma sofisma e uma altivez na mente de algumas pessoas que dizem que a palavra de Deus hoje ela não tem nenhum tipo de efeito, bem como a oração, a importância da oração, porque Paulo falou especificamente para aquelas pessoas. Mas como? Aí eu vou entrar em contradição. Como eu vou dizer uma coisa dessa, se ao mesmo tempo eu estou pregando que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e que na minha vida não há mais condenação? Então eu estou me utilizando do Evangelho da Graça, assim como o sistema religioso se utiliza de textos isolados para satisfazer o seu próprio ego. Então eu não posso me utilizar das fontes, das revelações que Paulo pregou, porque Paulo enviou a endereços específicos, mas eu posso me esconder, por exemplo, quando Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Aí isso eu posso. Na minha vida não há condenação porque eu estou em Cristo Jesus. Quem falou isso? Paulo. Ué. Mas Paulo escreveu para os romanos, não foi para os brasileiros. Espera aí. Paulo viveu naquela época, pregou o evangelho em todo o mundo daquela época. O mundo inteiro da sua época, Paulo pregou o evangelho. Porém, esta palavra é espírito e vida. Ela não ficou presa a Paulo. Ela não ficou limitada à igreja da Galácia, dos Éfesos, dos Tessalonicenses, dos Romanos e dos Gálatas. Jesus, ele disse em João, capítulo 6, versículo 63, Jesus disse: a carne é fraca, para nada presta. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. E ele disse: eu vou para o Pai, lá no contexto de João 14 e João 16, eu vou enviar o Espírito, o Consolador, que vai conduzir vocês em toda a verdade. Depois ele dá a revelação a Paulo pelo Espírito, para Paulo pregar aos gentios. Mas Paulo tinha que pregar a que gentios? Paulo ia pregar aos gentios da nossa geração no século XXI? Obviamente que não, porque senão Paulo teria que estar aí beirando seus 2060 anos de idade para que ele pudesse pregar nós gentios. Mas a mensagem, como é espírito e vida e não estava presa a Paulo, ela tinha que correr, porque o mesmo Paulo disse, mesmo eu estando preso, a palavra está solta, porque ela é espírito e vida, a palavra chegou até nós. Então, são fontes paulinas, que nós nos utilizamos para continuar sendo edificado e, consequentemente, o Espírito Santo, através das vidas daqueles que de fato anunciam o Evangelho com sinceridade e com verdade, vai continuar edificando outras vidas. Tá bom, meus amados? Então vamos entender esse texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, mas esta carta nos influencia, porque não foi uma carta limitada aos Colossenses. Assim como essa carta influenciou os romanos, assim como esta carta também foi importante para a igreja de Éfeso, não especificamente esta carta, porque esta carta foi enviada aos Colossenses. Paulo não pegou esta mesma carta e enviou aos romanos, mas em outra linguagem, Paulo falou das mesmas coisas aos romanos e aos efésios e aos tessalonicenses e aos gálatas, porque Paulo pregava o evangelho da nova e eterna aliança, o evangelho da graça de Deus. Mas especificamente a esta carta, ele escreveu dizendo assim: o mistério que esteve oculto, escondido dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos,
Então a palavra que Paulo estava pregando era um mistério que esteve escondido durante os séculos e gerações passadas, mas agora, através da graça de Deus, da nova e eterna aliança, através do ministério do Espírito para os gentios que foi outorgado na vida de Paulo, esse ministério agora, ou melhor dizendo, esse mistério seria agora revelado aos santos. Mas que santos? Apenas os santos de Colosso? Não, porque sendo assim, então só a igreja de Colossenses teria informações desses mistérios que esteve oculto? Não, todos os santos e de todas as gerações também. Por quê? Porque essa palavra não ia ficar retida apenas aos colossenses. Então como que eu vou pregar hoje que a Bíblia não pode influenciar os brasileiros? Não a Bíblia, né, amado? Mas o Evangelho da Graça de Deus. Então o Evangelho da Graça de Deus, ele caiu em descrédito. Lembrando bem, amado, que o que caducou foi a lei. A lei caducou porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que nele crê. Mas o Evangelho da Graça de Deus não caduca nunca. O Evangelho da Graça de Deus que Paulo pregou para os Colossenses, para os Romanos, para os Efésios, para os Gálatas, para os Tessalonicenses, o Evangelho da Graça de Deus que Paulo pregou em sua época, em sua geração, ele não caducou. Porque esta palavra é espírito e vida e ela vai sim nos influenciar, porque ela contém informações para os gentios, para a igreja de Deus de um modo geral, independente das suas gerações. Porque vai geração e vem geração. E o mundo permanece para sempre, consequentemente, Deus permanece para sempre, consequentemente, a sua palavra permanece para sempre, claro, respeitando os seus contextos, o tempo de escrita, a cultura daquele povo, entendendo que não foi tudo que Paulo falou que deve ser aplicado como doutrina para as nossas vidas, mas existe mandamento para as nossas vidas como gentios ou não judeus, de um modo geral? Sim, e sempre existirá. E é esta palavra que tem nos edificado e libertado muitas vidas, porque se assim não fosse, então não teríamos o porquê falarmos do Evangelho da Graça de Deus que liberta, quando na verdade esta palavra da graça que Paulo pregou, dita por alguns, não influencia mais a vida dos filhos de Deus. Então, existe aí equívocos, tá bom, amados? Paulo disse que a mulher tinha que usar o véu lá na igreja dos Coríntios. Paulo falou, é para nós nos utilizarmos dessa fala de Paulo? Não, porque ali era uma questão cultural. E as igrejas de Cristo não tinham tal costume, era um costume. Então Paulo falou para a igreja, ou melhor dizendo, para Timóteo, né? Estabelecer ali a ordem do presbitério. Isto em graça cabe? Não. Você tem que levantar ali o presbítero, o diácono, essas nomenclaturas religiosas. Não, amado. Mas, obviamente, nós sabemos que no corpo de Cristo existem os dons e cada um participa com um dom que Deus deu, independente de nomenclatura religiosa. Então, nós não estamos aqui nos escondendo atrás de títulos pastorais, apóstolos, bispos, diáconos, evangelistas, missionários. Não, isso não tem nenhum tipo de eficácia, não traz nenhum tipo de edificação para as nossas vidas. Então, tem muita coisa que Paulo falou que não se aplica a nós. Concordo, era para aquele tempo, para aquele período, para aquele povo, para aquela cultura, né? Quando nós vemos Paulo falando das mulheres, que se ela não desse filho, elas não tinham importância para aquela sociedade, que era uma sociedade extremamente machista, embora nós não estejamos livres dessa síndrome, mas o que Paulo falou era dentro daquela cultura, respeitando ali o seu povo, né, a sua origem, sabe, as suas características, que não se aplica a nós. Mas o Evangelho, que é a sã doutrina de Cristo, que é a palavra da vida eterna para o nosso espírito, ele continua a nos influenciar, a nos edificar.
Porque se eu digo, por exemplo, volto a repetir, se a oração não faz mais sentido porque Deus já determinou todas as coisas, Paulo sabia disso e Paulo orava por propósitos específicos. Então nós também oramos por propósitos específicos. E quando eu falo de oração, eu não estou falando aqui ficar pedindo nada a Deus, não. Eu estou falando em forma de gratidão, de adoração, de louvor, de reconhecimento. Isso é oração em graça, né? De render graças a Ele por tudo, de confessar a sua palavra. Isso é um sentimento de gratidão que nós expressamos em forma de oração. Mas o tema é, e o Evangelho não tem mais influência, as cartas de Paulo? Não serve para o Brasil, as escritas paulinas? Não serve para o Brasil porque Paulo especificou os endereços? Claro que serve, amados. Então esse mistério que esteve oculto durante séculos e das gerações foi manifesto aos seus santos. Vamos lá, 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ponto e vírgula. Como que eu vou dizer que essa palavra, que esse mistério que esteve oculto foi revelado apenas para os colossenses? 28. O qual nós é quem? Eu estava lá, Geraldo Moraes estava lá, Messias Carvalho estava lá, você que ministra a graça de Deus, você estava lá? Não, então nós não estamos inclusos no nós, porque Paulo estava falando daquele corpo, né, que andava com ele, com aqueles membros, ou aquelas pessoas que auxiliavam a Paulo ali na divulgação, propagação do Evangelho da Graça. Tito, Silvano, que é o mesmo Silas, Timóteo, né? O Barnabé, que andou um pouco também com Paulo em sua caminhada, e os demais ali, as mulheres que serviam ali a Paulo junto ao ministério de Cristo, aquele povo contemporâneo a Paulo, aqueles que ministravam, aqueles embaixadores contemporâneos a Paulo, que ministrou ali. Então quando Paulo diz, o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Eu estava lá? O irmão Elcio estava lá? Não! Tá vendo, irmão? Então essa palavra não se aplica a você porque você não está dentro do contexto. Mas eu não estou falando que nós estávamos lá e que nós tínhamos que falar exatamente aquilo que Paulo estava falando para aquele povo. Eu estou falando que o evangelho que Paulo pregava. Hoje nós, no século XXI, continuamos a anunciar e não apenas ficando lá no fundamento que Paulo lançou, mas tendo sim a total liberdade no espírito, não para inventar, não para criar, mas para receber sim do alto aquilo que o próprio Espírito ministra em nós, porque as leis do Espírito de vida estão em nós, e através das escritas, dos seus originais, das informações obtidas neste livro que nós chamamos de Bíblia, apesar de ter sofrido muito ao decorrer dos anos, dos séculos, as adulterações, nós temos informações preciosíssimas para continuarmos na nossa geração anunciando as verdades da graça de Deus e edificando, sim, a Igreja de Cristo no nosso século. Vamos simplificar o raciocínio. Eu vivi 15 anos no sistema religioso. Fui destruído por falta de conhecimento. Há pouco menos de 10 anos atrás eu comecei a ouvir o Evangelho da Graça, através de muitos irmãos que já ministram há mais tempo do que eu. Se não fosse esses irmãos aí ministrando a graça de Deus há mais tempo do que eu, pelos quais eu comecei a ouvir, e ao ouvi-los, eu comecei a meditar melhor nas Escrituras, e é claro que eles contribuíram, um plantando e outro regando. Mas é claro que toda a honra e glória é de Deus, porque é Deus que dá o crescimento. Mas se não fossem esses irmãos que estivessem anunciando a graça, com entendimento que eles também ouviram de outros, mas baseado nas escritas paulinas, como eu teria conhecimento da graça de Deus, sendo que Paulo não vive na minha geração, no meu século, para me ensinar?
Então porque Paulo não pregou para o irmão Elcio, então eu não posso falar da graça, porque a graça foi pregada apenas para os romanos, para os colossenses, para os tessalonicenses, para os efésios. Então eu não posso me utilizar desses textos e das revelações da graça de Deus contida naqueles textos e naqueles contextos, porque Paulo não falou para mim. Observaram a incoerência? Como nós estamos hoje batendo num sistema religioso enganador, que vive cobrando dízimo em dinheiro, mandando as pessoas subirem monte, se consagrarem, derramarem óleo de supermercado na cabeça, se baseando nos escritos antigos, na lei de Moisés, e eu não posso me utilizar das revelações da graça de Deus, que Deus usou Paulo para enviar aos gentios. E, consequentemente, aqueles que aprenderam com Paulo continuaram a anunciar. E se hoje nós estamos anunciando a graça, é porque nós obtivemos fontes, ou revelações que Deus usou o apóstolo Paulo. E hoje eu vou dizer que prego a graça. Mas eu não posso me utilizar de alguns ensinamentos paulinos, porque Paulo não direcionou a carta para o Brasil. Lembrando sempre, amado, diferente de João, quando ele escreve o Apocalipse, o seu livro de Apocalipse é indicado ou direcionado às 7 igrejas da Ásia Menor para o cumprimento da escatologia e do juízo de Deus. As cartas paulinas, ela não tem essa limitação como o Apocalipse, como a mensagem dos demais apóstolos, que era especificamente para os judeus. As cartas paulinas são livres. A mensagem paulina não é para a carne, é para o espírito. Jesus disse, a mensagem é espírito e vida. Paulo disse, essa mensagem está solta, ainda que eu esteja preso. Então, ao examinarmos as escritas de Paulo, nós temos que separar o que era cultural, o que era ali temporal, o que era ali circunstancial, mas temos que entender que dentro das falas de Paulo existe uma mensagem que ela transcende o tempo e as gerações, porque ela foi enviada ao povo de Deus, aos santos de todas as épocas. Embora Paulo tenha sido limitado ali por causa da sua vida terrena, que teve o seu curto período, por assim dizer, de vida. Paulo morreu. Mas a mensagem que Paulo pregou morreu? Não. A mensagem que Paulo pregou continuou. E é sobre esta mensagem que nós edificamos a nossa vida em Cristo Jesus. Tá bom, meus irmãos? Isso é para quê? É para abrir o leque da nossa mente, para abrir aí os horizontes da nossa mente, de que, apesar dos erros, contextos, traduções da Bíblia, mas o Evangelho, que é Espírito e Vida, ele tem uma fundamental importância para as nossas vidas. Serve sim, porque a nova e eterna aliança não era só para os judeus, bem como não era só para os gentios da época de Paulo. É o Evangelho eterno para todos os povos, para todos os santos, aos quais Deus quis fazer conhecer o mistério que esteve revelado. Então guarde essa palavra no teu coração e compartilhe desta mensagem, por causa de sofisma e altivez que tem se levantado a ponto agora de estar ignorando a própria graça. O que nós ignoramos é a lei que caducou. A lei caducou, a graça não caducou. Nós tiramos das cartas paulinas aquilo que não é doutrina de Cristo, era costume daquele povo, ou como dizia Paulo, falo eu e não o Senhor. Quando Paulo dizia, eu queria que todos os homens ficassem solteiros. Era uma doutrina porque foi Paulo que falou? Não, era um pensamento de Paulo. Então nós temos que separar aquilo que Paulo falou, que era sã doutrina, e aquilo que Paulo falou, que era usos e costumes do seu tempo, que se torna fermento nos nossos dias, porque Paulo aplicou para aquele povo, tá bom?
Então, fica aqui essa reflexão. Vamos crescer na graça e no conhecimento e desfrutar da graça de Deus. Porque eu não posso dizer que eu sou abençoado com todas as sortes e bênçãos se eu disser que o evangelho não se aplica a mim, porque Paulo também falou, foi para os Efésios. E agora? Efésios capítulo 1, versículo 3. Abençoado com todas as sortes e bênçãos. Então eu não posso falar isso, porque Paulo falou para os Efésios? Me poupe. Graça e paz. Vamos que vamos!